Levítico capítulo 16. O grande dia do perdão. Depois que os 2 filhos de Arão foram mortos quando apresentavam diante de Yahvé o Senhor uma oferta de incenso que não estava de acordo com a lei, Deus falou de novo com Moisés. Versículo 2. Ele disse: fala a Arão, teu irmão, que não é a qualquer momento que ele pode entrar no lugar santíssimo, que fica atrás do véu, diante do propiciatório, a tampa da arca que está sobre a arca. Poderá morrer, pois aparecerei na nuvem logo acima da tampa. Arão deverá entrar no lugar santo com um novilho como oferta pelo pecado e com um carneiro como holocausto. Vamos abrir em Hebreus capítulo 10. Em Hebreus está nos ensinando sobre o sacrifício de Cristo é definitivo. Veja só, versículo 1. Assim, considerando que a lei oferece somente um vislumbre dos plenos benefícios que hão de vir, e não exatamente a sua realidade, jamais poderá, mediante os mesmos sacrifícios repetidos ano após ano, aperfeiçoar os que se achegam para adorar. Você veja que assim, considerando que a lei oferece somente um vislumbre dos plenos benefícios que hão de vir. Somente um vislumbre. Veja só, o sistema mosaico era composto da lei e de todos os procedimentos sacerdotais, como nós lemos no capítulo 7 de Levítico, no versículo 11 especificamente. Contudo, os sacrifícios perpetuados pela lei, ano após ano, constituíam-se em uma grande ilustração e antevisão, abre parênteses, literalmente em grego, uma sombra, fecha parênteses, uma sombra do poderoso e derradeiro sacrifício vicário de Jesus Cristo. O alvo da fé cristã é nos tornar discípulos, ou seja, cópias fiéis. Discípulos, cópias fiéis de Jesus Cristo. Romanos 8, 29, 2 Coríntios 4, 4, Colossenses 2, 17. Veja só, Romanos 8, 9. Nós precisamos, irmão, nos esforçar para sermos cópias fiéis de Cristo Jesus. Vós, contudo, não estáis debaixo do domínio da carne, mas do Espírito, se é que de fato o Espírito de Deus habita em vós. Todavia, se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Porém, se Cristo está em vós, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou dos mortos a Jesus habita em vós, aquele que ressuscitou dos mortos a Cristo Jesus, igualmente vos dará vida a seus corpos mortais por intermédio do seu Espírito que habita em vós. Portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a natureza carnal, para andarmos submissos a ela, a carne, veja só. Porque se viverdes de acordo com a carne, certamente morrereis. No entanto, se pelo Espírito fizerdes morrer os atos do corpo, vivereis. Então é nós que devemos, irmão, nos esforçar para esmurrar nossa carne. E nós precisamos, nós devemos, é nosso dever, fazer morrer os atos do corpo. Se a gente fizer isso, agora, aquele que viver, se nós vivemos de acordo com a carne, certamente morreremos. Mas pela força do Espírito, fizer morrer os atos do corpo, teremos vida, viveremos. Porquanto todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vós não recebestes um espírito que vos escravize para andardes uma vez mais atemorizados, mas recebeste o Espírito
que os adota como filhos, por intermédio do qual podemos clamar: Abba, Pai, ou seja, papai querido em aramaico. Voltando aqui em Hebreus 10, então o alvo da nossa fé cristã é nos tornarmos discípulos, ou seja, cópias fiéis, alunos fiéis de Jesus, seguidor fiel de Jesus Cristo para todo sempre. Aí nós lemos Romanos 8, 29. Vamos continuar lendo aqui em Hebreus. Veja só. Eu vou ler agora o versículo 12. Jesus, no entanto, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus. Versículo 13 de Hebreus 10. Aguardando daí em diante até que seus inimigos sejam submetidos por estrado de seus pés. Porquanto com uma única oferta aperfeiçoou por toda a eternidade todos quantos estão sendo santificados. E disso igualmente nos dá testemunho o Espírito Santo, porquanto após ter declarado, esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor, colocarei as minhas leis no âmago do seu coração e as inscreverei profundamente em sua mente. Versículo 17, conclui, dos seus pecados e iniquidades nunca mais me permitirei recordar. Versículo 18, afinal, onde todas as transgressões foram perdoadas, não existe mais qualquer necessidade de oferta de sacrifício pelo pecado. Veja só, é prova de incredulidade e insulto contra Deus oferecer qualquer tipo de sacrifício por pecados já remidos em Cristo Jesus. Portanto, o verdadeiro caminho para Deus não é mais pavimentado pelas ofertas ou cerimônias sacrificiais, mas exclusivamente pela fé no Cristo ressurreto. Romanos 4, 25. As citações nesta passagem também foram extraídas da Septuaginta, ou seja, o Antigo Testamento em grego, e atestam que na nova aliança todos os nossos pecados podem ser perdoados de maneira eficaz, completa e perpétua, dispensando todo e qualquer tipo de sacrifício adicional ao já consumado por Jesus Cristo. Glória a Deus. Continuando, devemos perseverar na fé. Versículo 19. Sendo assim, irmãos, tendo plena confiança para entrar no Santo dos Santos, mediante o sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos descortinou, por intermédio do véu, isto é, do seu próprio corpo, e tendo um magnífico sacerdote sobre a casa de Deus. Portanto, acheguemo-nos a Deus com um coração sincero e com absoluta certeza de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e os nossos corpos lavados com água pura. Sem duvidar, mantenhamos inabalável a confissão da nossa esperança, porquanto quem fez a promessa é fiel. E consideremos uns aos outros para nos encorajarmos as manifestações de amor fraternal e as boas obras. Glória a Deus. Veja só, na antiga aliança, o acesso ao Santo dos Santos era ultra restrito, porquanto o sangue dos animais era insuficiente para realizar a plena expiação dos pecados. Mas hoje os crentes de todas as etnias e nações podem se achegar com fé ao trono da graça, pois o sacerdote perfeito ofereceu a si mesmo. Quem é o sacerdote perfeito? É Jesus Cristo. O sacerdote perfeito ofereceu a si mesmo o sacrifício perfeito e expiou, Jesus expiou todo o pecado e condenação de uma vez para sempre, de uma vez por todas, no momento exato da morte de Cristo na cruz do Calvário. O véu, que simbolicamente fazia separação
entre o santo lugar e o santo dos santos rasgou-se em duas partes, de cima para baixo. Marcos 15, 38. Aquele véu, abre parênteses, cortina de tecido, fecha parênteses, representa o corpo de Cristo em relação à questão do sofrimento. Assim como aquele véu, o corpo de Cristo foi rasgado e abriu caminho para a morada de Deus, abre parênteses, literalmente o tabernacular, fecha parênteses, na vida dos cristãos sinceros. O corpo de Cristo foi rasgado e abriu caminho para a morada de Deus, tabernacular, na vida de todos os cristãos sinceros. Voltemos em Levítico, capítulo 16, que estamos lendo, continuando, versículo 3. Arão deverá entrar no lugar santo com um novilho como oferta pelo pecado e com um carneiro como holocausto. Versículo 4. Antes de entrar, Arão tomará um banho e vestirá as roupas sacerdotais sagradas, todas confeccionadas em linho, isto é, os calções, a túnica e o cinto, e na cabeça ele colocará um turbante também feito de linho puro. Versículo 5. Receberá da comunidade de Israel 2 bodes como oferta pelo pecado e um carneiro como holocausto, depois de haver oferecido o novilho do sacrifício pelo seu próprio pecado e de ter realizado o ritual de expiação por si mesmo e pela sua casa. Veja só, agora vamos ler aqui. Nós estamos lendo a Bíblia de estudo King James, vamos ler aqui no rodapé. Este capítulo marca o ponto alto da primeira sessão de Levítico. 2 pontos, o caminho de acesso a Deus. O dia da expiação ocorria uma vez por ano e representava o mais solene e eficaz ritual de purificação do povo de Deus. Ritual de purificação do povo de Deus. A palavra hebraica kippur, abre aspas, cobrir, toldar, ocultar a vista, foi traduzida por, entre aspas, expiar, ou, entre aspas, expiação. A palavra hebraica kippur, entre aspas, cobrir, toldar, ocultar a vista, fecha aspas, foi traduzida por, entre aspas, expiar, ou, entre aspas, expiação. Quando eu li aqui eu lembrei cobrir, né, nós quando cobrimos algo, e toldar, eu lembrei do toldo, que é usado também para cobrir do sol. Ocultar a vista, aí vimos que foi traduzido por expiar ou expiação. Êxodo 30:10, Hebreus 9:7. Então, o dia da expiação ocorria uma vez ao ano e representava o mais solene e eficaz ritual de purificação do povo de Deus. A expiação. Um sacrifício expiatório cobre a transgressão. Um sacrifício expiatório, entre aspas, cobre a transgressão por nunca mais ser considerada e, portanto, punida. Este ato magnífico foi realizado de forma cabal e eterna somente pelo Filho de Deus, Jesus Cristo, o Messias, quando sacrificou a sua própria vida imaculada, sem pecado, sem mancha, e deu seu próprio sangue perfeito em favor e benefício de todos os pecadores do mundo em todos os tempos, em plena obediência à vontade de Deus Pai, pagando assim integralmente a pena que nos cabia. Cristo Jesus cobriu com seu sangue nosso eterno e humanamente impagável escrito de dívida, oferecendo gratuitamente a todos os que nele creem pleno acesso à presença do Pai e à vida eterna. A todos aqueles que nele creem, oferece gratuitamente a todos que nele crê, quem crê em Jesus, oferece de forma gratuita pleno acesso à presença
de Deus Pai e a vida eterna. Jesus, o justo, sofreu vicariamente pelos injustos. 2 Coríntios 5, 21. 1 Pedro 2, 24. A mesma doutrina se assenta sobre o termo, entre aspas, reconciliação, no Novo Testamento, que traduz a palavra grega katakagê, significando a reparação legal e moral pelos danos causados pelos pecadores. Romanos 5:11, restaurando assim as relações entre Deus e os homens, que haviam sido quebradas quando os seres humanos violaram deliberadamente a Torá, a lei de Deus, tornando-se réus da penalidade da morte que a justiça divina exigia. O resultado da obra de Cristo é a retidão e a vida eterna para os que a aceitam mediante a fé bíblica. Efésios 2, versículos 8 ao 9. No dia da expiação, os homens participavam de uma cerimônia que prefigurava a morte de Jesus Cristo, o Messias. O sangue dos animais não removia o pecado. Hebreus 10, 4. O sangue dos animais não removia o pecado. Afinal, somente o sangue de Cristo tem este poder. Hebreus 10, 4 está escrito: porque é impossível que o sangue de touros e bodes remova pecados. Por isto, quando Cristo veio ao mundo, proclamou: sacrifício e oferta não quisestes, mas um corpo me preparaste. De holocausto e ofertas pelo pecado não te agradaste. Então eu disse: aqui estou, no livro está escrito a meu respeito: vim para fazer a tua vontade, ó Deus. Aqui é Jesus falando. Versículo 8: havendo declarado em primeiro lugar sacrifícios, ofertas, holocausto e ofertas pelo pecado não quiseste, tampouco deles te agradaste, os quais foram realizados conforme a lei. Então completou, 2 pontos: aqui estou, vim para fazer a tua vontade. E assim ele cancela o primeiro padrão para estabelecer o segundo, e por essa determinação fomos santificados por meio da oferta do corpo de Jesus Cristo, feita de uma vez por todas. Versículo 11: ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia para exercer seus deveres religiosos, que nunca podem remover os pecados. Jesus, no entanto, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus, aguardando daí em diante até que seus inimigos sejam submetidos por estrado de seus pés, porquanto com uma única oferta aperfeiçoou por toda a eternidade todos quantos estão sendo santificados. E disso igualmente nos dá testemunho o Espírito Santo, porquanto após ter declarado, 2 pontos, versículo 16: esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor, colocarei as minhas leis no âmago do seu coração e as inscreverei profundamente em sua mente. 17, concluiu: dos seus pecados e iniquidades nunca mais me permitirei recordar. Versículo 18, afinal, onde todas as transgressões foram perdoadas, não existe mais qualquer necessidade de oferta de sacrifício pelo pecado. Sendo assim, irmãos, tendo plena confiança para entrar no Santo dos Santos, mediante o sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos descortinou por intermédio do véu, isto é, do seu próprio corpo, e tendo um magnífico sacerdote sobre a casa de Deus. Portanto, acheguemo-nos a Deus com um coração sincero e com absoluta certeza da fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e os nossos corpos lavados com água pura. Sem duvidar, mantenhamos inabalável a confissão da nossa esperança, porquanto quem fez a promessa é fiel. E consideremos uns aos outros para nos encorajarmos
as manifestações de amor fraternal e as boas obras, não abandonemos a tradição de nos reunirmos como igreja, segundo o procedimento de alguns, mas pelo contrário, motivemo-nos uns aos outros, tanto mais quanto vedes, o dia está se aproximando. Veja só, a expressão grega aqui traduzida por abandonemos, né, não abandonemos a tradição de reunirmos como igreja, abandonemos, transmite o sentido original de, entre aspas, deserção. 2 Timóteo 4, 10, 16. Deus planejou a igreja para que os cristãos pudessem ser companheiros de caminhada, exortando e sendo exortados pelo Espírito e uns aos outros em amor fraternal. Por isso, não é concebível a teoria do culto exclusivo e distante da comunhão dos irmãos. 1 João 1,3. A demora do glorioso retorno do Senhor causou certa apatia e frustração naqueles cuja fé era frágil, cuja fé era oscilante, e foram tentados a desistir da luta espiritual diária para voltar aos rudimentos do judaísmo e da antiga aliança. Entretanto, o autor de Hebreus e muitos cristãos presenciaram o terrível dia da destruição de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo, um dos sinais da iminente volta de Cristo. Lucas 21, 20 ao 22. 1 Tessalonicenses 5, versículo 2 ao 4. 2 Pedro 3, 10. Veja só. Aí nós continuamos aqui no versículo 26 de Hebreus 10. O castigo do pecado renitente. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Todo e qualquer pecado tem seu perdão e remissão em Cristo Jesus, menos o pecado da rejeição consciente e sistemática apostasia ao amor de Deus mediante seu Evangelho. Rejeitar o sacrifício de Cristo é rejeitar a única possibilidade efetiva da salvação eterna, porquanto não existe nenhum outro sacrifício aceito por Deus. Veja só. Todo e qualquer pecado tem seu perdão e remissão em Cristo Jesus, menos o pecado da rejeição consciente e sistemática, abre parênteses, apostasia, fecha parênteses, ao amor de Deus mediante seu Evangelho. O cenário bíblico, o cenário histórico dessa passagem do Antigo Testamento está registrado em Números 15, 27 ao 31, e refere-se especialmente àquelas pessoas que, havendo confessado sua fé no Senhor, decidem afastar-se do corpo de Cristo, a igreja, negando a fé que um dia abraçaram. Rejeitar o sacrifício de Cristo é rejeitar a única possibilidade efetiva de salvação eterna, porquanto não existe nenhum outro sacrifício aceito por Deus. A expressão, entre aspas, feriu os pés do Filho de Deus, comunica o sentido de absoluto e renitente desprezo ao Senhor e a sua palavra. Zacarias 12, 1 ao 9. Veja só, Hebreus capítulo 6, o grave perigo de rejeitar a fé. Versículo 4 de Hebreus 6. Ora, é impossível para aqueles que uma vez foram iluminados experimentar o dom celestial e tornaram-se participantes do Espírito de Cristo. Então são três coisas: ser iluminado, experimentar o dom celestial e tornar participante do Espírito Santo. 4. E provaram dos benefícios da palavra de Deus. 5. E os poderes da era que há por vir.
Aí versículo 6, mas apostataram da fé. Sim, é impossível que tais pessoas sejam reconduzidas ao arrependimento, tendo em vista que contra si mesmas estão crucificando outra vez o Filho de Deus e zombando publicamente dele. Tais pessoas sejam reconduzidas ao arrependimento. A pessoa não se arrepende mais. Ela não consegue mais se arrepender. Portanto, ela vai viver sempre no erro, no pecado. O Deus não permite que ela seja reconduzida ao arrependimento. Mas apostataram da fé. Sim, é impossível que tais pessoas sejam reconduzidas ao arrependimento, tendo em vista que contra si mesmas estão crucificando outra vez o Filho de Deus e zombando publicamente dele. Veja só aqui o comentário. É preciso fazer uma grande diferença entre divergências teológicas e apostasia. O texto bíblico refere-se aqui a pessoas que deliberadamente renunciaram sua fé na pessoa e obra de Jesus Cristo, conforme está prescrito na palavra de Deus. A Bíblia, Romanos 10, 9, 2 Timóteo 3, 16. O Senhor pode transformar a vida de um apóstata por meio da sua infinita graça e misericórdia. Entretanto, a igreja não deve realizar um segundo batismo, pois Cristo morreu por nós uma única vez. Gálatas 2:9. A não ser que se conclua que o suposto apóstata na verdade não era um convertido e que agora sim aceitou de coração o dom do arrependimento e da salvação em Cristo. 1 João 5,16, 1 Coríntios 15,5, Atos 8, 21 e 24. Portanto, esse lhe será o primeiro e definitivo batismo de testemunho do novo nascimento. João 3. Glória a Deus. Então a prova que a pessoa chegou nessa situação de estar impossível que tais pessoas sejam reconduzidas ao arrependimento. Ela não consegue se arrepender, ela não consegue mais mudar de ideia, abandonar os erros, os pecados, entende? Portanto, ela está morta espiritualmente e ela será conduzida ao sofrimento eterno. Então nós devemos prestar atenção e mantermos o nosso posicionamento de fé e obediência em toda situação em Jesus Cristo. Uma vez que nós nos arrependemos e recebemos o Espírito Santo, continuemos perseverantes na fé, sem vacilar. Onde nós lemos daí em Hebreus 10, devemos perseverar na fé. Perseverar. Sem duvidar, versículo 23. Mantenhamos inabalável a confissão da nossa esperança, porquanto quem fez a promessa é fiel. E o versículo, veja só, 35 de Hebreus 10 também. Portanto, não abandoneis a vossa confiança, pois nela há grandioso galardão. Em verdade vos afirmo que necessitais de perseverança, a fim de que, havendo cumprido a vontade de Deus, alcanceis plenamente o que Ele prometeu. Pois dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará, mas o justo viverá pela fé. Contudo, se retroceder minha alma, não se agradará dele. Nós, entretanto, não somos dos que regridem para a perdição, mas sim dos que creem e, salvos, seguem avante. Voltando em Levítico 16, estou lendo ainda aqui o comentário dessa Bíblia de estudo. Afinal, somente o sangue de Cristo tem este poder. Nós estávamos lendo aqui: o sangue de animais não removia o pecado. Hebreus 10, 4. Afinal, somente o sangue de Cristo tem esse poder. Cada sacrifício representava um documento
de dívida a ser pago por completo por Cristo no porvir, na cruz. Glória a Deus. Aí no versículo 8 de Levítico 16, e lançará sortes mediante duas pedras, uma com o nome de Yahvé e a outra com o nome de Azazel. Azazel, veja só. O uso de dois bodes como oferta pelo pecado reforça a ideia de que nenhuma oferta individual podia tipificar completamente a obra expiatória realizada por Jesus Cristo, o Messias. O termo hebraico Azazel significa literalmente, entre aspas, a força de Deus. Seu uso e sentido aqui é nebuloso, mas pode ser o nome próprio de um dos picos do complexo de montes no Sinai. Vou ler novamente aqui, ó. Seu uso e sentido aqui é nebuloso, né? O nome Azazel, a força de Deus. Seu uso e sentido aqui é nebuloso, mas pode ser o nome próprio de um dos picos do complexo de montes do Sinai. Afinal, esse é o bode que seria lançado precipício abaixo do próprio local onde a lei foi transmitida, e também pode ser um dos nomes de Satanás. Abre parênteses, compare com, entre aspas, Lúcifer, antes da queda, em Isaías 14:12 e Ezequiel 28, versículos 1 ao 19. Um dos bodes era sacrificado, seu sangue aspergido no Santo dos Santos, ou lugar santíssimo, e seu cadáver era queimado fora do arraial, simbolizando o custo total da expiação, abre parênteses, pago por Cristo, fecha parênteses. O outro bode, também chamado, entre aspas, bode expiatório, era expulso do arraial com vida, carregando sobre si os pecados de toda a nação. Versículo 21, e também Isaías 53:6. Simbolizava a remoção e o afastamento do pecado e da culpa do povo de Israel. Continuando, Levítico 16, agora versículo 9. Arão trará o bode cuja sorte caiu para Yahvé, e o sacrificará como oferta pelo pecado. Versículo 10. Entretanto, o bode sobre o qual caiu a sorte para Azazel será apresentado vivo ao Senhor, para fazer com ele o rito de expiação, a fim de ser condenado e ir para Azazel no deserto. Na outra versão aqui da Bíblia que eu tenho, a Almeida Revista Corrigida, versículo 10 também está escrito: mas o bode sobre que cair a sorte para ser bode emissário apresentar-se-á vivo perante o Senhor para fazer expiação contra ele, para enviá-lo ao deserto como bode emissário. Então, emissário, e aqui na King James está o nome de Azazel. Vamos abrir 1 João 2:2. Veja só, vamos começar no versículo 1. Caros filhinhos, estas palavras vos escrevo para que não pequeis. Se entretanto alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Agora o versículo 2. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente por nossas ofensas pessoais, mas pelos pecados de todo o mundo. Veja só, caros filhinhos, essas palavras vos escrevo para que não pequeis. Se entretanto alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Vou ler aqui. João apreciava o uso da expressão grega paracleto, aquele que se coloca ao lado para defender e proteger, ao referir-se ao seu amado mestre e amigo Jesus Cristo. João 14, 16, 26.
Na antiguidade greco-romana, o advogado, em latim advocatus, de defesa, tinha de ser alguém irrepreensível perante a lei para poder exercer efetivamente seu ofício. Aí nós lemos, e ele, com letra maiúscula aqui, se referindo a Jesus, é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente por nossas ofensas pessoais, mas pelos pecados de todo o mundo. Veja só, João não está se defendendo, desculpa, vou ler novamente. Veja só, João não está defendendo a ideia do universalismo, abre parênteses, a teoria de que todas as pessoas serão salvas um dia de alguma forma, fecha parênteses. Não é isso. O texto é claro em afirmar a imparcialidade do Senhor. O pecado entrou na terra e na espécie humana a partir de uma clara desobediência às ordens de Deus, cuja punição previamente estabelecida e do pleno conhecimento de todos era a morte. Gênesis 3. Somente o Filho de Deus, o Messias, tem o poder de se fazer expiação vicária pelos pecados daquele que nele e em sua obra redentora crerem de todo o coração. Vou repetir. Somente o Filho de Deus, o Messias, Jesus Cristo, tem o poder de se fazer expiação vicária pelos pecados daqueles que nele crerem e em sua obra redentora crerem de todo o coração. Crê em Jesus e crê na obra redentora que ele fez. Ele morreu, ressuscitou e está vivo. João 3,16, Romanos 3,25. O perdão de Deus, mediante o sacrifício vicário de Jesus Cristo, não é limitado a uma época, não é limitado a um grupo étnico, mas está à disposição de toda a humanidade até o dia, com letra maiúscula, o dia do glorioso retorno do Senhor. João 1,29. Glória a Deus. Aí veja só, versículo 3 de 1 João 2, que acabamos de ler, que ele é propiciação pelos nossos pecados, e não somente por nossas ofensas pessoais, mas pelo pecado de todo mundo. Aí veja só, e temos certeza de que o conhecemos, se guardamos seus mandamentos. Aquele que afirma, eu o conheço, e não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas todo aquele que guarda a sua palavra, neste o amor de Deus tem verdadeiramente se aperfeiçoado, e dessa forma sabemos que estamos nele. Quem declara que permanece nele também deve andar como ele andou. Te veja, ele é nosso advogado, o Senhor. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Mas nós temos certeza que nós conhecemos ele. Se eu conheço, eu devo obedecê-lo. Senão eu sou mentiroso. E a verdade não está no mentiroso. Mas aquele que guarda a palavra, que é aquele que obedece, o amor de Deus tem verdadeiramente se aperfeiçoado. Nós só sabemos que estamos nele se nós o obedecemos, se nós guardamos a palavra. Aí nós devemos andar como ele andou. Como que ele andou? Ele andou sem pecado. Então nós devemos andar abandonando nossos erros, abandonar nosso pecado e andar em espírito. Isso que é necessário. Senão nós estamos caminhando para a morte eterna. Veja só, eu vou estar lendo aqui na King James, aqui no rodapé. Considerando que Deus é luz e amor, o pecado e o ódio são absolutamente incompatíveis com o verdadeiro conhecimento do Senhor. João usa cerca de 20 vezes a palavra, entre aspas, verdade em suas cartas. E a verdade que liga o crente a Deus. João 14,6. É a verdade que liga o crente a Deus. Verdade com letra maiúscula. Verdade é Jesus que liga o crente a Deus. O nosso sincero amor para com o Senhor é aperfeiçoado à medida que dedicamos mais e mais obediência à sua palavra. Então, quanto mais nós obedecemos com sinceridade, mais nós somos aperfeiçoados em amor. Então, para dizer que conhecemos, nós devemos obedecê-lo.
e andar como ele andou, sermos cópias idênticas de Cristo, cópias fiéis, ser seguidor de Cristo, ser aquele que imita Cristo, como o apóstolo Paulo falou, ser de meus imitadores. Temos que negar nossa vontade, negar nossa carne, nos esforçar para isso todos os dias, andar, ler as Escrituras, entender e colocar em prática, andar em conformidade com a palavra de Deus. Isso é a nossa necessidade. Voltando em Levítico 16, versículo 10: entretanto, o bode sobre o qual caiu a sorte para Azazel será apresentado vivo ao Senhor, para fazer com ele o rito de expiação, a fim de ser condenado a ir para Azazel no deserto. Versículo 11: Arão oferecerá o novilho do sacrifício pelo seu próprio pecado, e em seguida realizará o ritual de expiação por si mesmo e pela sua casa, e imolará o novilho por si mesmo e pela sua casa, e imolará o novilho. Vamos ler Apocalipse capítulo 8, onde fala sobre o sétimo selo e o incensário. Quando o cordeiro abriu o sétimo selo, houve absoluto silêncio nos céus por aproximadamente meia hora. Então observei os 7 anjos que se encontraram em pé perante Deus. Eles foram entregues 7 trombetas. Aproximou-se um outro anjo e se colocou em pé junto ao altar, portanto um incensário de ouro. A ele foi entregue grande quantidade de incenso para oferecer com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro diante do trono. E, da mão do anjo, elevou-se na presença de Deus a fumaça do incenso, juntamente com as orações dos santos. Então o anjo tomou o incensário, encheu-o com o fogo do altar, e lançou-o sobre a terra, e aconteceram trovões, vozes, relâmpagos e um terremoto. Vou ler aqui o comentário. Comentário 3. O incensário no Antigo Testamento era uma espécie de panela repleta de carvão vegetal em brasa, usada para queimar o incenso na presença do Senhor, como um símbolo de fragrância e certeza de que todas as nossas orações sobem até o Pai, que sempre nos ouve atentamente e nos educa em seu amor. Êxodo 27:3, Êxodo 31, 1 Reis 7:50, Mateus 7:9, Romanos 8:26-27. A expressão grega original usada aqui por João nos permite aprender que o, entre aspas, incenso verdadeiro e espiritual não é a fumaça perfumada que sobe quando queimada, mas sim as próprias, entre aspas, orações, quando evaporam dos nossos corações em brasa. Levíticos 16:12, onde nós vamos ler agora. Levítico 16:12. Encherá então o incensório com brasas ardentes tiradas do altar diante de Yahvé, e tomará 2 punhados de incenso aromático em pó e os levará para trás do véu. Vou ler novamente, é incensório mesmo. Encherá então o incensório com brasas ardentes tiradas do altar de diante de Yahvé, e tomará 2 punhados de incenso aromático em pó e os levará para trás do véu. Versículo 13: colocará o incenso sobre o fogo diante do Senhor, uma nuvem de incenso recobrirá o propiciatório que tampa as tábuas da aliança, a fim de que não morra. Versículo 14 de Hebreus 16. Depois tomará um pouco do sangue do novilho e com o próprio dedo e aspergirá sobre a parte da frente da tampa. Em seguida, também com o dedo, aspergirá o sangue 7 vezes diante da tampa, o propiciatório. Vamos ler Hebreus capítulo 9, a partir do versículo 11, onde fala o perfeito sacrifício de Cristo. Versículo 11: quando Cristo chegou como sumo sacerdote dos benefícios que estavam por vir, ele mesmo adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não construído por mãos humanas, isto é, não pertence a esta criação. Versículo 12: não por intermédio de sangue de bodes e novilhos, porém mediante seu próprio sangue,
Ele entrou no Santo dos Santos de uma vez por todas, conquistando a eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e as cinzas de uma novilha espalhadas sobre os que estão cerimonialmente impuros os santifica de forma que se tornam exteriormente puros. Versículo 14. Quanto mais o sangue de Cristo, que mediante o Espírito Eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará completamente a nossa consciência de comportamentos que conduzem à morte, para que sirvamos ao Deus vivo. Estamos recapitulando. Exatamente por esse motivo, Cristo é o mediador de uma nova aliança, para que todos aqueles que são chamados recebam promessa da herança eterna, visto que Ele morreu como resgate por todas as transgressões cometidas durante o período em que vigorava a primeira aliança. No caso de um testamento, é imperioso que se comprove a morte daquele que o determinou, porquanto um testamento só tem validade legal após a confirmação da morte do testador, considerando que não poderá entrar em pleno vigor enquanto estiver vivo quem o fez. Por essa razão, nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue, tendo em vista que, depois de proclamar todos os mandamentos da lei e todo o povo, Moisés levou sangue de novilhos e de bodes, e também água, lã vermelha e ramos de hisopo, e aspergiu sobre o livro e toda a população, declarando: Este é o sangue da aliança, a qual Deus ordenou para obedecerdes. Versículo 21. E procedeu da mesma maneira, aspergindo com o sangue o próprio tabernáculo e todos os utensílios usados nas cerimônias sagradas. De fato, conforme a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não pode haver absolvição. Portanto, se fez necessário que as representações das construções que estão no céu fossem purificadas mediante tais sacrifícios, mas os próprios elementos celestiais por meio de sacrifícios muito superiores a estes. Versículo 24. Pois Cristo não adentrou a um santuário erguido por mãos humanas, uma simples ilustração do que é verdadeiro. Ele entrou nos céus para agora se apresentar diante de Deus em nosso benefício. Versículo 25. Ele também não se ofereceu muitas vezes, como procede o sumo sacerdote que entra no Santo dos Santos de ano em ano, portando sangue alheio. Ora, se assim fosse, seria necessário que Cristo sofresse muitas vezes, desde o início do mundo. Mas agora Ele manifestou-se de uma vez por todas, no final dos tempos, para aniquilar o pecado por intermédio do sacrifício de si mesmo. Glória a Deus. E assim como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Versículo 28. Assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez, para tirar os pecados de muitas pessoas, e aparecerá segunda vez, não mais para eximir o pecado, mas para brindar salvação a todos que o aguardam. Veja só, a primeira vinda de Jesus Cristo, o Messias, deu início à grande era messiânica, na qual toda a história da humanidade tem transcorrido, aguardando o glorioso retorno de Cristo Jesus e o estabelecimento completo do seu reino, no qual viveremos eternamente em sua presença. Glória a Deus. 1 Pedro 1:20, Marcos 10:45, Romanos 8:3, Apocalipse 20, versículo 6. Veja só o comentário. Assim como os antigos israelitas aguardavam com expectação e ansiedade a volta do sumo sacerdote, enquanto estava no Santo dos Santos intercedendo pelo povo, no dia da expiação, com letra maiúscula, dia da expiação, da mesma maneira, os cristãos devem viver e esperar com fé na expectativa da volta iminente do nosso sumo sacerdote, com certeza absoluta, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 2 Timóteo 4:8, Tito 2:13, Romanos 8:29 e 30, Filipenses 3:20 ao 21 e 1 João 3:2, 3. Glória a Deus. Eu vou gravar em duas partes, porque nós temos só 1 hora de gravação e nós já estamos em 50 minutos.
Acredito que não dará tempo. Continuando, voltando em Levítico, capítulo 16, agora versículo 15. Imolará então o bode destinado ao sacrifício pelo pecado do povo e levará o seu sangue também para detrás da cortina. Fará com seu sangue o mesmo que fez com o sangue do novilho, aspergindo-o sobre o propiciatório e diante deste. Cumprirá assim o rito de expiação pelo lugar santíssimo, pelas impurezas dos filhos de Israel, pelas transgressões e por todos os seus pecados. Assim procederá para com toda a tenda do encontro que permanece com eles, no meio de suas impurezas. Versículo 17. Ninguém deverá estar na tenda do encontro desde o momento em que ele entrar para fazer expiação no santuário até quando sair. Depois que tiver feito expiação por si mesmo, pela sua casa e por toda a comunidade de Israel. Vamos ler Lucas 1, o versículo 9, 10, onde fala sobre Gabriel anuncia o nascimento de João. Vamos começar no versículo 8. Em certa ocasião, quando seu grupo estava de serviço, Zacarias ministrava como sacerdote diante de Deus. Ele foi escolhido por sorteio, de acordo com a tradição do sacerdócio, para ter acesso ao altar do Santo dos Santos e ali oferecer a queima do incenso. E chegando o momento da oferta do incenso, uma multidão de pessoas estava orando do lado de fora. Veja só, comentário aqui. Uma das grandes responsabilidades do sacerdote era manter o incenso queimando em louvor a Deus, no altar diante do Santo dos Santos. Ele colocava ali incenso novo todas as manhãs, antes do sacrifício matinal, e outra vez logo após o sacrifício vespertino. Êxodo 30, versículos 6 ao 8. Era raro que um sacerdote tivesse o privilégio de ministrar ao Senhor no Santo dos Santos, pois eles eram muitos, e a determinação dessa tarefa se fazia por lançamento de sortes. Além disso, essa era uma experiência única na vida de muitos sacerdotes, segundo Samuel 6:7, que, por não estarem vivendo de acordo com a vontade de Deus, eram fulminados pela ira do Senhor em pleno ato de ministração. Neemias 11:1, Provérbios 16:33, João 1:7, Atos 1:26. Voltando em Levítico, capítulo 19. Com o dedo aspergiu o sangue 7 vezes sobre o altar para purificá-lo e santificá-lo das impurezas dos israelitas. Concluída a expiação do lugar santíssimo, da tenda do encontro e do altar, fará aproximar o bode ainda vivo. Versículo 21. Arão porá ambas as mãos sobre a cabeça do bode e confessará sobre ele todas as iniquidades e rebeliões dos israelitas, todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode. Em seguida enviará o bode para o deserto aos cuidados de um homem designado para isso. Versículo 22. O bode carregará consigo todas as iniquidades do povo para um lugar solitário, e o homem soltará o bode no deserto. Em seguida Arão entrará na tenda do encontro, tirará as vestes de linho que vestiu para adentrar no Santo dos Santos e as deixará ali. Na Bíblia Almeida está assim: aquele bode levará sobre si todas as iniquidades deles à terra solitária, e o homem enviará o bode ao deserto. Depois Arão virá à tenda da congregação e despirá as vestes de linho que havia vestido quando entrara no santuário, e ali as deixará. Vamos abrir em 1 Pedro 2, onde fala sobre os deveres do povo de Deus. Versículo 24. Ele levou pessoalmente todos os nossos pecados em seu próprio corpo sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos
para os pecados, e então pudéssemos viver para a justiça. Por intermédio das suas feridas fostes curado. Afinal vivíeis como ovelhas desgarradas, porém agora fostes convertidos ao pastor e bispo de vossas almas. Glória a Deus. Veja só, em consequência do sacrifício vicário de Cristo na cruz do Calvário e da sua ressurreição, os crentes são posicionalmente mortos para o poder do pecado. São posicionalmente mortos para o poder do pecado, a fim de terem toda a liberdade para viverem vidas novas e se apresentarem a Deus perdoados e purificados pelo sangue do Cordeiro como instrumentos de justiça numa sociedade corrupta e corruptora. Mateus 8, 16, 17, Atos 5, 30, Romanos 6, versículo 3 ao 14, Gálatas 3, 13. Voltando em Levítico, para concluirmos, versículo 23, em seguida Arão entrará na tenda do encontro, tirará as vestes de linho que vestiu para adentrar no Santo dos Santos e as deixará ali. Ele se banhará com água num lugar sagrado e vestirá suas próprias roupas, então sairá e sacrificará o holocausto por si mesmo e o holocausto por todo o povo para fazer propiciação por si mesmo e pelo povo. Versículo 25, também queimará sobre o altar a gordura do sacrifício pelo pecado. Versículo 26, e aquele que tiver levado o bode a Azazel deverá lavar suas vestes e banhar o corpo em água, e depois poderá entrar no acampamento. Versículo 27, o novilho e o bode oferecidos em sacrifício pelo pecado e cujo sangue foi levado ao santuário para fazer o rito de expiação, serão levados para fora do acampamento e serão queimados com fogo a sua pele e a sua carne e os seus excrementos. Aquele que os queimar deverá lavar as vestes, banhar seu corpo com água e somente depois disso poderá retornar ao acampamento. Para concluirmos, Hebreus capítulo 13, versículo 11, o sumo sacerdote levará sangue de animais até o santo dos santos como oferta pelo pecado, mas os corpos dos animais são queimados fora do acampamento. Versículo 12, por isso, para santificar o povo por intermédio do seu sangue, Jesus igualmente sofreu fora da porta da cidade. Versículo 13, saiamos, portanto, ao encontro dele fora do acampamento, levando conosco a mesma humilhação que ele suportou. Pois não temos na terra nenhuma cidade permanente, mas buscamos o que há de vir. Buscamos o que há de vir. Glória a Deus. O fato de Cristo ter sido levado e crucificado fora dos muros de Jerusalém constituiu-se em mais uma viva ilustração do seu sacrifício expiatório, da mesma forma como a retirada dos corpos dos animais sacrificados fora do antigo acampamento de Israel simbolizara a eliminação do pecado. Assim também devemos todos avançar em direção à nova aliança, deixando para trás o pecado e as tradições insuficientes do judaísmo ou de qualquer outra religião, ainda que essa atitude nos traga qualquer tipo de desonra familiar, desonra social ou cultural. Prossigamos, porque a volta de Cristo está próxima. Muito bem, então concluímos a leitura de Levítico capítulo 16, onde nós lemos também no Novo Testamento. Todas as nossas dúvidas nós encontramos resposta aqui na palavra de Deus. Estamos instruídos, ensinados diariamente a lermos, entendermos e que nós entendemos, colocarmos em prática em nossa vida. Glória a Deus. Ora vem, Senhor Jesus. Querendo Deus, subsequentemente estaremos dando continuidade, lendo, meditando no capítulo 17 de Levítico.